Quero saudar a todos com paz e graça. E hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, do capítulo 1, versículo 1. Hoje eu não tenho ali o PowerPoint, nós vamos usar a Bíblia mesmo. Eu vou citando os textos para que a gente caminhe pelas Escrituras. Eu quero que você observe Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É muito incrível essa genealogia, porque Mateus é o livro em que começa mostrando que a genealogia de Jesus é a genealogia do rei. Por isso o texto começa assim, filho de Jesus Cristo, filho de Davi. Quando você lê aqui a palavra filho de Davi, já está anunciando o propósito do livro, do reinado de Cristo. Filho de Abraão, veja que liga Davi e liga Abraão. O que me impressiona nesse texto é como aparece todo o caráter da divindade de Cristo, mas um Cristo rei. Ao começar com o Novo Testamento, eu quero mostrar para vocês o âmbito e as marcas que aparecem no Novo Testamento, porque eu quero mostrar para vocês a ideia da salvação em cada livro da Bíblia. Então, nós vamos pegar todos os livros do Novo Testamento agora e mostrar o aspecto salvífico. Qual é a marca da nossa redenção em Cristo? Gente, eu estou convencido, mais e mais, que se há algo na igreja que nós precisamos saber muito é a questão quanto à nossa salvação. Como é a marca da questão da nossa redenção em Cristo? Toda a Bíblia quer mostrar e apontar a nossa redenção em Jesus Cristo. Nós passamos todo o Antigo Testamento, um período, lendo livro por livro e olhando os aspectos do ponto de vista da redenção, do ponto de vista da salvação. E foi uma experiência indescritível. Para mim, pessoalmente, foi, né? Claro que no Novo Testamento é muito mais fácil fazer isso e é muito melhor agora a gente já começar de forma radiante, profética e brilhante, ver como que Jesus é apresentado como Filho de Deus, como Filho de Davi, e esse aspecto de você olhar os Evangelhos. O que eu quero dizer é que no Antigo Testamento, cada página tem as marcas de Cristo. E no Novo Testamento, em cada lugar tem as marcas de Cristo, através dos símbolos e profecias. Por exemplo, não é possível você ler o Antigo Testamento sem ver essa promessa daquele que há de vir. E em Novo Testamento, a realidade daquele que veio. Então, ao abrir os Evangelhos, esse alguém que havia de vir, ele chegou. E ele aparece aqui com toda a plenitude e a sua glória. E você vê que logo de cara, em Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo. Então Jesus aparece logo de cara e já conecta com o Antigo Testamento, filho de Davi, filho de Abraão. Então essa relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento é a chave inicial de Mateus. É muito interessante você compreender isso. Por isso que é muito importante, eu quero que apareça ali, João capítulo 1, versículo 14, como chave de toda a compreensão do Novo Testamento. Olha o que diz o texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Olhar para Cristo é ver a glória de Cristo.
é ver a glória do Cordeiro de Deus. Então, me encanta muito ler os evangelhos. Esses dias eu recebi algo muito interessante de um professor famoso que escreveu um livro muito conhecido no mundo do seminário teológico, que é Entendes o que Lês. Esse homem, um dia a filha sempre ia buscá-lo, e um dia não encontrou, e viu que o pai tinha desaparecido, e quando o viu, ele estava deitado no chão em lágrimas. Pensou que tinha acontecido alguma coisa. O que aconteceu com você? Não, eu estava preparando as minhas aulas. Amanhã eu vou dar aula nos evangelhos, e o evangelho me impressiona e me explode dentro de mim. Ele não conseguia ler os evangelhos sem cair em quebrantamento para dar as suas aulas de teologia, né? Isso entra com um testemunho vivo do que é uma paixão. O evangelho me encanta. Eu quero dizer hoje mais uma vez para você, a mim me encanta os evangelhos. Por isso, quando eu tenho que dar estudos aqui, eu estava falando para os pastores, eu gosto de dar os estudos com tema e tal, mas sabe o que eu tenho gostado mais na minha vida? De expor a Bíblia, de pegar a palavra e deixar que ela fale conosco. O professor Antônio Godoy Sobrinho tinha uma frase que eu peguei para mim para sempre. Ele disse: se nós lêssemos a Bíblia bem lido, a gente não precisava ficar pregando muito. Os pastores precisam aprender a ler a Bíblia. Ler a Bíblia no púlpito. Vocês podem notar, quando você lê ali, aquilo fica forte, porque aquilo entra em nós. Olha só, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele trouxe a glória de Deus para nós. A face de Jesus trouxe a glória de Deus. O Evangelho é essa mostragem dessa glória de Deus. Então, eu digo a vocês que me encanta mergulhar nos Evangelhos. Então, eu quero convidar vocês, nesses próximos estudos, quem quer mergulhar na Bíblia, venha para a Escola Dominical. Nós vamos entrar em todos os livros do Novo Testamento e pedir que o Espírito Santo mostre todas as marcas e o caráter da nossa redenção em Cristo. Você vai se alimentar muito dessa palavra. Então, é fascinante a Bíblia. Eu quero que você veja o seu caráter, a sua vida, né? Isso está disponível para nós. Eu creio que os evangelhos são muito importantes para nós. Eu gosto tanto da realidade do evangelho que eu não admito que os meus alunos escrevam evangelho com letra minúscula, né? Então, quando eu tenho uma tese, eu digo, bota maiúsculo para evangelho. Evangelho é maiúsculo. O Evangelho. Então, nós temos 4 evangelhos, né? Alguém pergunta, por que 4 evangelhos? Então, são aspectos diferentes para falar da realidade gloriosa de Jesus Cristo. Nessa introdução, eu estou dizendo que os 4 evangelhos, eles são diferentes, né? E isso mostra que eles têm uma ênfase diferente. Essa ênfase é muito maravilhosa. Por exemplo, os profetas diziam, aqui nós temos o nosso rei. Tem aqui fala de Jesus como rei, Mateus. Aqui temos alguém que é o homem, né? Quem é aquele que mais mostra Jesus humano? Lucas. Eis aqui o servo do Senhor. Quem que mais mostra Jesus como servo? Marcos. Eis aqui o nosso Deus. Quem é que mostra Jesus como Deus? João. Veja, um dá ênfase na realeza de Cristo, outro na humanidade de Cristo, outro no aspecto de servo e outro no aspecto da divindade. Então, quando você observa tudo isso, todos estão dizendo, aqui está o vosso Deus. Então, são 4 afirmações que aparecem no Antigo Testamento e os evangelhos respondem. Onde está o rei? Aqui. Onde está o homem? Aqui. Onde está o servo? Aqui. Onde está Deus? Aqui. Eu quero Deus, Jesus. Eu quero um homem verdadeiramente humano, totalmente humano, Jesus. Alguém que foi plenamente servo, Jesus.
Tem um teólogo lá de Costa Rica que fez uns estudos tão maravilhosos uma época, e eu gosto muito, que ele dizia: Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus é o Senhor que se fez servo. Jesus é o justo que se fez pecado. Jesus é o rico que se fez pobre. Toda a realidade para nós é Cristo. Irmãos, eu preciso dar uma ênfase nisso para dizer para vocês o seguinte: para nós, a chave de toda a realidade da igreja é a realidade de Jesus Cristo. Então, olhar para Mateus é ver o evangelho do rei. Olhar para Marcos é ver o evangelho do servo. Olhar para Lucas é ver o evangelho do Filho do Homem. E olhar para João é olhar para o evangelho de Deus. A apresentação do Filho de Deus. Jesus como Filho de Deus. Então, esses 4 evangelhos nos apresentam 4 aspectos do caráter pessoal e da pessoa do Senhor Jesus. Então, eles são biográficos. Eles são realmente esboços da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Os evangelhos são testemunhos daqueles que eles conheceram pessoalmente, né? Pelo menos a maioria deles ali tiveram esse encontro com o Senhor. O caso de João, o caso de Mateus, né? E se acredita também que Marcos estava muito perto. Então, há uma autenticidade ali. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, como que a Bíblia quer mostrar a realidade. Então, vamos olhar para Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e normalmente é o primeiro livro que a maioria das pessoas começam quando vão ler a Bíblia. E eles começam a ler o Novo Testamento antes de ler o Antigo Testamento. E Mateus é o livro mais lido do mundo. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, alguém já disse que Mateus tem sido um dos livros mais lidos no mundo, né? Alguém pegou aquele grande escritor francês, Renan, ele escreveu que Mateus é o mais importante livro de toda a cristandade. E outro escreveu assim: Mateus é o evangelho mais importante que jamais tem sido escrito. Claro que alguns preferem os outros evangelhos, mas eu estou citando isso para ver que muitas pessoas olharam para Mateus de uma forma incrivelmente maravilhosa. Todos os 4 evangelhos, para mim, têm uma ênfase maravilhosa. Vocês sabiam que, além desses evangelhos, existem outros evangelhos que não foram qualificados para entrar na Bíblia, né? Isso daí a gente chamava de os livros apócrifos. Por exemplo, existe o evangelho de Barnabé. Muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Existe o evangelho de Pedro. Mas o fato é que esses livros não entraram por algumas razões, a igreja não os reconheceu. Mas o fato é que nós temos que olhar agora, que um dia eles qualificaram, esses 4 evangelhos são evangelhos, vão ficar com eles, e se fechou o cânon da Bíblia. Quer dizer, colocaram realmente esses evangelhos. Eu estou usando aqui um material de um pregador que foi uma bênção, e tem sido uma bênção para mim do século passado, chamado Ray Stedman, né? Ele fez uma exposição de toda a Bíblia, e eu peguei um material dele, e me ajuda muito para compreender assim, de forma bem pastoral estes aspectos da Bíblia. Vamos dar uma olhada sobre Mateus. Quem foi Mateus? Você lembra de Mateus? Mateus era um publicano, né? Lembra disso? Mateus era um publicano, né? Ele era um cobrador de imposto. O seu nome significa o dom de Deus. E ele havia sido convertido. Interessante que é possível que o próprio Jesus é que chamou ele de Mateus, né? Ele tinha outro nome. E Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, como ele pegou o nome de
mudou também o nome de Pedro. O que aconteceu com Mateus depois? Você já fez essa pergunta? Mateus, depois da ressurreição, o que aconteceu com Mateus? Eu fui procurar alguma coisa. Mateus viveu, segundo a tradição, ensinando na Palestina durante 15 anos depois da crucificação. 15 anos pregando. E logo começou a viajar como um missionário, e ele foi para a Etiópia, e na Macedônia, para a Síria e para a Pérsia. Você acredita que ele faleceu de morte natural na Etiópia, na Macedônia? Por isso não é muito seguro. Mas isso faz parte das tradições da realidade de Mateus. Eu quero dizer a você que a ideia é que Mateus tem uma mensagem deste reinado de Cristo para nós, de uma forma maravilhosa. A outra coisa que é importante, Mateus ela foi escrito primeiramente na língua hebraica, né? Houve uma composição do hebraico. Por quê? Porque ele tinha que falar isto ao mundo judeu, né? Ele tinha uma mensagem para falar isso, e isso depois foi sendo transformado. E o alvo dele era mostrar que Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é Senhor. Deixa eu dar uma passada no livro para vocês observarem. Possivelmente o livro foi escrito lá pelo ano 45 e 50, mais ou menos. Não é um livro muito fácil de esquematizar, mas é um livro que tem maravilhosas realidades. Eu creio que o Espírito Santo trabalhou o livro de Mateus e tem trabalhado o livro de Mateus para mostrar a realidade gloriosa de Cristo. Quando você abre o livro de Mateus e você vê toda esta realidade da redenção, o que me chama muito a atenção, logo na genealogia, é que na redenção, pessoas começam a fazer parte do processo da redenção. E aqui que eu quero mostrar já marcas da redenção. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Judá gerou Tamar, Pérez e Zerá. Quando eu leio essa palavra de Tamar, eu lembro que esta era uma mulher complicada lá na história da Bíblia. Mas Deus não tem problema de colocar pessoas complicadas para fazer parte da raiz da geração de Davi, da raiz da geração de Jessé. Daí no versículo 5 diz: Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Muito interessante, né? Raabe era uma prostituta lá de Jericó. E ela entra no povo de Deus, né? Olha que coisa impressionante, porque quando você vai lá, já em Mateus, já está mostrando aspectos redentivos, né? Está mostrando que o que me impressiona é como que Mateus consegue ter coragem de pegar pessoas que não eram do povo judeu e coloca na genealogia de Jesus para dizer, já está dizendo algo, as marcas da redenção. Talvez você nunca parou para pensar que Raabe gerou Boaz. Alguém lembra de Boaz ou não? Qual a história de Boaz? Onde aparece Boaz? Interessante. Quem que é a mãe dele? Olha que coisa interessante. A mãe dele é Raabe. Gerou de Raabe a Boaz. E este de Rute. Então, você tinha parado para pensar que Raabe era sogra de Rute? Muitas vezes nunca parou para pensar nisso. E não está aqui isso. Quer dizer, duas mulheres com uma história fora de Israel, isso é marca de redenção. Isso é sinal de redenção. Uma vez eu ouvi o Alejandro Bullion pregando isso, uma mensagem incrível. Ele falou: sangue real. Deus traz Tamar, Deus traz Betsabá
Deus traz Ruth, Deus traz Raabe e dá a elas o sangue real, o sangue do rei. Coloca na genealogia de Jesus. Mateus consegue colocar esse aspecto redentivo logo aqui, né? E é interessante que logo depois aparece, Jessé gerou, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, e lá na Bíblia vai falar que Jesus, a raiz da geração de Davi, a raiz da geração de Davi vai atingir aqui, vai atingir essa história de redenção. Isso é muito impressionante, né? Quando Raabe vai com o povo, porque ela aceita, ela rompe a sua história e Deus reedita a vida de Raabe por redenção. Isso é para mim e para você, para mostrar o aspecto salvífico, a questão da salvação no Novo Testamento, no livro de Mateus, né? Veja como que é a redenção aí. A redenção aí, Deus cria uma história de redenção a partir de Tamar, a partir de Raabe, a partir de Ruth, né, a partir de Betsabá. Para Deus dizer o seguinte: olha, a salvação vem com pessoas complicadas, com pessoas com uma história de morte, eu trago através delas uma história de vida. Deus reeditou a vida de Raabe, dá a ela um marido, e não é só um marido, é um marido que vai gerar Cristo. Dá a ela a possibilidade de fazer parte da história da raiz da geração de Davi. Pega uma jovem que mora em Moabe. Moabe é terra de maldição. Moabe é uma história do incesto. Moabe são os descendentes de Ló, né? Quer dizer, Moabe não tem uma boa história, não tem um bom nascimento. Mas Deus tira Ruth das raízes de Moabe e coloca em Belém. Interessante isso. As raízes de Cristo vão ser em Belém, né? Então, essa é uma reedição da história. E o que acontece? Ela precisa encontrar aquele que vai redimir. Então, a história de Ruth, você pensar bem, é uma história de redenção. E aparece aqui em Mateus já. Porque está apontando já sinais da redenção. Porque ela precisa de um remidor. Quem que é o que vai redimir? Boaz. Boaz aparece aqui. Boaz, filho de Raabe. Olha que conexão. E ele não poderia pensar como se orgulhar da história da sua mãe, mas a sua mãe escolhe caminhar com Deus de Israel. Ajuda os espias. E ela entra na história e vai gerar. Este homem já está bem idoso, você acredita aqui? Mas ele se apaixona por uma jovem. E olha só uma coisa que acontece com ele. Eu estou lendo um livro sobre uma frase que Noemi fala em Ruth, no livro de Ruth, é muito bonita a frase, e eu achei esse livro nos Estados Unidos, agora eu descobri que ele tem em português, chama-se Nosso Parente Mais Chegado. Olha que nome bonito, Nosso Parente Mais Chegado. Nós temos um parente mais chegado, Boaz é o nosso parente mais chegado. O autor desse livro diz que o nosso parente mais chegado é Jesus Cristo. Tem um filósofo chamado Kierkegaard que escreveu que Jesus Cristo é o nosso mais contemporâneo de todos os contemporâneos. Ninguém é mais contemporâneo de você do que Jesus Cristo. Jesus é meu contemporâneo. Jesus é meu parente mais chegado. Quem é o teu parente mais chegado? Boaz. Quem é o teu parente mais chegado? Jesus. Veja. Qual o poder de Boaz aqui? É um símbolo de Cristo, né? Que ele casa com Ruth. Olha só que bonito que é. E esse autor diz algo muito interessante. Diz que Boaz tinha o direito de redimir, tinha
o poder de redimir e tinha o desejo de redimir. Aí quando você vai, por que ele tinha o desejo de redimir? Porque ele se apaixonou. Então Cristo, ele tem o direito de redimir você, ele tem o poder de redimir você, e tem uma coisa, ele tem o direito e ele tem o desejo de redimir você. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por você. Ele ama você. Ele quer se redimir você, porque ele deseja. Então ele tem direito, ele tem poder e ele tem desejo. Dá uma mensagem muito bonita isso. Você vê, isso é a história da redenção. Como que eu consigo olhar logo de cara em Mateus já ver a história da redenção aqui? Porque está mostrando já os aspectos redentores de Cristo. Então, eu quero que vocês observem que Mateus quer mostrar que ele é o rei, mas ele é o rei que é redentor. Tanto que quando pergunta qual que vai ser o nome dele, vai ser em Mateus que vai aparecer a palavra. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O versículo 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No versículo 21 diz: ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gente, no primeiro capítulo já está a mensagem de salvação. A mensagem de redenção. Ele veio para salvar o pecador. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Gente, isso é algo triunfantemente maravilhoso. Isso é algo glorioso. Então você já começa a ver a dimensão que Mateus está colocando já, da redenção. E essa redenção, ela é inclusiva, ela inclui Tamar, inclui Raabe, inclui Ruth, inclui Betsabá. Histórias confusas, mas ele chama pecadores. E logo depois ele vai afirmar, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. E é interessante que ele é Emanuel, porque ele é Deus conosco. E é muito forte, porque Mateus já está apontando que Jesus Cristo vem, é Deus conosco. Já aponta para os judeus, ele é rei, mas ele tem aspectos da sua divindade. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Deus está presente neste homem que vem para reinar. Ele vem como rei. Para mim, existe aqui uma mensagem muito forte para mim e para você, porque nós muitas vezes não damos tanta ênfase nas pregações como deveríamos, e por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, porque ela aponta para nós vícios que nós muitas vezes estamos cometendo nas pregações. Nós esquecemos de dar toda a categoria que a Bíblia dá. Por exemplo, a realeza de Cristo. Jesus é o rei. Quantas vezes você tem pensado que Jesus é rei na sua vida? Rei na sua família? Que você o proclama como rei? Ele é rei. Ele é rei. Interessante isso, né? Mateus é para falar que ele é o rei. Então, ele é o rei que salva. Ele é rei e salvador. Nós temos que dar mais ênfase na realeza de Cristo. Deus o coloca no trono, ele é rei. Ele é o rei do nosso coração. Ele é o rei de um povo. Deus se torna rei. Esses dias saiu um livro muito interessante, também falado de um teólogo anglicano, não sei anglicano, do Reino Unido. Ele diz assim, quando Deus se tornou rei, olhando para a Bíblia, Deus rei. Parece que não soa bem na cabeça das pessoas, né? Mas para os ingleses falando isso, e ele vai na Bíblia e mostra esse reinado de Deus. Esse reinado de Deus. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu estou lendo a vida de Paulo agora, uma biografia de Paulo. É muito impressionante que Paulo, ele sai de Damasco e vai para a Arábia e fica 14 anos lá.
E Deus está trabalhando profundamente a vida. E só depois de 14 anos que ele volta. O ministério dele demorou. Tem gente que está brava aí porque está demorando a começar seu ministério, né? Muitas vezes você está 5 anos na igreja. Paulo ficou 14 anos sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. E eu vou dizer para você, Deus trabalha muito tempo na sua vida para usar você. Ele pode trabalhar você 40 anos e te usar um dia e fazer mais do que você faria em 100 anos. Deixa Deus continuar trabalhando em sua vida. Deixa Deus continuar fazendo na sua vida. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele volta para Damasco. E é muito interessante essa palavra, porque eu nunca tinha percebido isso, esse autor, por isso que a gente tem que ler, porque a gente aprende, tem gente que vê coisas na Bíblia que a gente passa uma vida inteira capaz de não ver, né? Então esse teólogo, Wright, do Novo Testamento, ele diz assim que Paulo, ele tinha todo o zelo, esse zelo era profundo em Deus, porque ele foi criado em Tarso, e Tarso era muito forte o zelo do ensino bíblico do Antigo Testamento. Como ele era um judeu, ele estudou profundamente. E Tarso era muito forte na filosofia, tanto que competia com Atenas, e ao mesmo tempo era muito forte na tradição. E os grandes heróis para os jovens judeus naquela época era Finéias, que tinha um zelo em Deus. Lá no Antigo Testamento, um dia você lê a história de Finéias, e o outro era Elias. E Paulo, quando ele vai para a Arábia, ele pega o mesmo caminho de Elias. E Elias, quando ele volta para Damasco. E ele volta para ungir 2 reis. E Paulo faz o mesmo caminho, depois quando ele volta para anunciar o rei. E dizer que há um único rei, e o rei é Jesus. Ele governa a minha vida, ele governa a minha história, e fala dessa realeza de Cristo. Interessante que isso tudo vai fundamentando toda a palavra, e é nesse período que Mateus também escreve. E Mateus mostra o reinado de Cristo. E esse reinado de Cristo chama pecadores. Esse reinado de Cristo é trabalhado pelo Espírito Santo. E é muito importante quando você capta esses aspectos salvíficos de Mateus. Olha, no capítulo 2, a visita dos magos. De onde vêm os magos? Os magos vêm de outro lugar também. Olha como inclui. Os magos não são judeus. Eles vêm lá do Oriente. Para mostrar que o Cristo Rei, ele reina, ele é soberano, ele é poderoso, né? E os magos são aquelas pessoas que começam a olhar a estrela lá no Oriente e começam a apontar, nasceu o rei. Quer dizer, ele é um rei reconhecido por outros. Ele é um rei em que a própria natureza diz, hoje nasceu um rei. E aponta essa realidade. E a viagem dos magos, esta viagem em busca do rei. Tanto que os magos assustam, porque eles anunciam lá para os poderosos que eles vieram adorar o rei. Isso gera mais confusão ainda, porque gera inveja. E toda essa história é uma história para mostrar a dificuldade de Deus ser rei em Jesus Cristo. E essa guerra continua até hoje. A obra grande do diabo é tirar esse reinado de Cristo, esse poder do governo de Cristo. Por isso que uma coisa que você vai ver em Mateus é a tentação. Tá? Mateus que vai dar ênfase na tentação. Qual é a obra do diabo na tentação? A obra do diabo na tentação é roubar a realeza de Cristo, roubar esta prioridade de Cristo. Gente, essa guerra não para aqui, Mateus, ela continua até hoje. O grande trabalho do diabo é tirar Cristo. Tanto que você vê por aí muita gente, não, eu creio em Deus, Cristo não. Você caiu na do diabo, o diabo quer tirar Cristo. Por quê? Porque Cristo revela a glória de Deus. Porque Cristo é o Salvador. Qual que é a obra do anticristo? É tirar Cristo. E muitas vezes a própria igreja pode
tirar Cristo. Eu estou batendo nesse ponto para vocês entenderem. Quando você ouve pregações e mensagens, tem que olhar onde está Cristo na mensagem. Porque hoje há muitos pregadores que pregam 1 hora e eles não falam de Jesus Cristo. Então a própria mensagem está embutida de anticristo, porque Cristo não está presente. Parece que está presente, mas está ausente. Toda a obra do diabo é tirar a realeza de Cristo. Tanto que no Apocalipse, a igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, dizendo, se alguém ouvir a voz, abre a porta, porque estou procurando alguém aí que quer ter comunhão comigo dentro da igreja. Quer dizer, a própria igreja, ela é anticristo, quer dizer, ela deixou de ter Cristo. Você já imaginou o sofrimento do Espírito Santo, participar de um culto inteirinho, e ali não tem a glória de Cristo? E o Espírito Santo está entristecido, porque ninguém glorificou a Cristo, nem no louvor, nem nas músicas, nem em nada. Glorifica o ser humano. Prega-se um mundo de coisa, prega um mundo de humanismo cristão, mas não prega Cristo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Toda a obra do Espírito Santo é apontar Jesus, toda a obra do Espírito Santo. Eu estava dizendo ontem numa palestra que muita gente diz nós precisamos de avivamento, mas hoje eu vou dizer para vocês o que eu penso de avivamento. Para mim, avivamento, se você perguntar o que é avivamento é Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele só tem algo para fazer na igreja, ele quer mais de Cristo. Se eu perguntar para o Espírito Santo, nós precisamos de avivamento? Ele diz, precisamos. Que avivamento precisamos? Ele vai dizer, vocês precisam mais de Cristo. Quanto mais estivermos cheios de Cristo, é isso que precisamos. Nós não precisamos de nenhuma outra manifestação, porque nós precisamos mais de Cristo na vida do povo. Sabe que eu cheguei à conclusão dos avivamentos? Manifestações não mudou a vida de ninguém, só mudou a vida de quem foi cheio de Cristo. Só Cristo muda. Todas as emoções passam, mas Cristo é a única realidade que é a realidade. O resto tudo é qualquer coisa, menos a realidade. A realidade é Cristo. Então, nós precisamos dessa realeza de Cristo em nós. Nós precisamos dessa verdade de Cristo em nós. E quando eu abro as Escrituras, eu começo a ver isso, porque meus olhos se abrem para ver que ele está apontando, né? Quando você pega a pregação de João Batista, ele está apontando Cristo de novo, ele aponta, por isso que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta Cristo. E Deus faz umas coisas tão incríveis, né? Eu fico tão impressionado com o que Deus faz. Uma vez eu ouvi uma mensagem do Edgar Silvoso, que eu gostei demais. Ele disse que Deus deu um golpe no diabo, porque Jesus Cristo nasce e agora o diabo resolve matá-lo, porque os magos acabaram avisando, né? E vamos matá-lo, nós precisamos dar um jeito de matá-lo. E Deus esconde Jesus, né? E para esconder Jesus, Deus dá um golpe que deixou o diabo assustado, né? Porque o diabo não tem ideia onde vão escondê-lo. Ele colocou dessa forma, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E esconde ele no Egito, porque é o único lugar que o diabo não vai procurar é no Egito. Como que é a mesma coisa que colocar o chefe do tráfico para se esconder dentro da Casa Branca, deu para entender? Mais ou menos isso. Como que pode? Ninguém vai procurar lá dentro alguém contra os Estados Unidos, né? Então, ele usou essa expressão para dizer o seguinte, foi um golpe, e é interessante como o Espírito Santo protege Jesus durante todo aquele tempo, e o coloca lá no Egito, um lugar para escondê-lo. E aí, quando o Herodes morre, ele volta, e o tempo passa, e agora João Batista está batizando, e de repente aparece Jesus. E Jesus pede para ser batizado. E aquilo causa um inferno no inferno, porque
É como se tivesse, todo mundo está catalogado, o pessoal que está se convertendo, e de repente aparece um lá, mas esse não está no esquema satânico. Quem que é esse daí? Será que é? E descobre, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não está na lista dos caídos da história, né? E quando ele é batizado, o Espírito diz: este é meu filho amado. O Pai diz: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Sobre ele vem o Espírito Santo. Lutero disse que aí está a Trindade. Se alguém não acredita na Trindade, é só ir para o Jordão, porque ali está o Filho, o Pai e o Espírito. Onde eu encontro a Trindade na Bíblia? No Jordão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu quero voltar à linguagem de Mateus. Ele é rei. E o Espírito Santo, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Você vai enfrentar o diabo, né? Começa uma luta no capítulo 4, se quiser colocar aí, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Então vamos lá, aqui não apareceu aí, Mateus capítulo 4, versículo 1. Todo mundo achou aí? Dá uma lida junto comigo aí. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Gente, a gente pensa que o Espírito Santo só leva a gente para a igreja, né? Mas ali diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. E levou ele para ser tentado pelo diabo. Não é assustador esse texto? Mas é que o diabo precisa ser derrotado ali no deserto. E Jesus passou 40 dias e 40 noites. É interessante que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu estava observando algo muito interessante. Que é muito interessante você compreender isso, que Jesus foi tentado no corpo, ele é humano. Jesus foi tentado no espírito, na alma, no seu psiquismo. E Jesus foi tentado no seu espírito. A tentação foi numa dimensão muito forte ali. Por exemplo, ele faz uma pergunta. Então o tentador aproximou, o versículo 3 diz assim: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque ele estava com fome. O que ele mais queria era comida. Ele disse: você tem o poder de mudar pedras em... Ele já está questionando a realeza de Cristo, se tu és o Filho de Deus. E aqui é algo que eu quero dizer para você: Jesus não precisa provar para o diabo nada. Ele é quem ele é. E você tem que saber que muitas vezes o diabo tenta você querendo fazer você provar alguma coisa para ele. Você não tem que provar nada. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Não quem o diabo diz que eu sou. Não preciso da afirmação do diabo. E é isso que é muito interessante. Se és filho de Deus, manda fazer isso. Então aqui é uma tentação em relação ao seu corpo. Versículo 4 é muito tremendo. Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou alimentado pelo que Deus diz. Eu não preciso da aprovação do diabo. Eu já sou aprovado por Deus. Isso é identidade. Então, a nossa identidade, essa é a afirmação de um rei. Depois, no versículo 5, ele colocou sobre o pináculo do templo, ele disse: se o és filho de Deus, olha, provocou de novo, atira-te de alto a baixo, porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você observou a safadeza do diabo? O diabo usou a Bíblia para tirar e provocar a realeza de Cristo.
Isso para nós é um exemplo. Você tem que tomar cuidado que o diabo pode usar a Bíblia contra Deus na sua vida. Isso não é uma coisa terrível. Não, está usando a Bíblia. Mas ele está usando a Bíblia erradamente. Por isso que eu digo para você, não é qualquer leitura da Bíblia que é bíblica. O diabo usou a Bíblia contra a Bíblia, mas alguém pode pensar que ele foi bíblico. Não, ele usou a Bíblia para não ser bíblico. Você pode ter pregações na igreja que ela pode usar a Bíblia e não ser bíblica. Precisa de uma boa teologia, precisa de uma boa exegese, precisa de uma boa hermenêutica. Vai ter muita gente que odeia a hermenêutica, que odeia a exegese e que exige teologia. Fica com mais facilidade de ser enganado pelo diabo. O diabo usou uma teologia errada, uma hermenêutica errada, uma exegese errada da Bíblia. E Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. E ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não provoque Deus. Deus é Deus. Então aqui ele foi tentado o quê? Na sua alma, no seu psiquismo. E depois ele foi tentado lá no seu espírito mais profundo. Levou ainda, versículo 8, o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha só o reino. Já que você é rei, veja, ele vai provocar agora o rei. E diz assim, e mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, de todo o mundo, eles disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu declaro você rei agora, sobre todo o planeta. Você é o rei do mundo, tá? Já que você veio para ser rei, eu te dou o reino. Olha que coisa interessante. Então agora ele vai lá no mais profundo do ser dele, né? Já que você é rei. Então, tudo te darei, se prostrado me adorares. Você me adora e eu te dou o reino. Eu sou o teu rei e você é o rei do mundo. Olha só. Aqui é uma briga de reino. E Jesus, aqui ele expulsa o diabo. Aqui nós temos a primeira expulsão de demônio do Novo Testamento. O que ele falou? Cai fora. Olha a palavra no versículo 10. Então Jesus disse, retira-te. Ordenou. É bem direto, olha. É bem presente do indicativo. Retira-te. Agora é a autoridade do rei. O rei está reinando. Eu sou o rei. Mateus está mostrando o rei. E o rei está dizendo para aquele pseudo-rei do mundo, que ele disse, o mundo foi me dado, ele disse, retira-te. E ele invoca, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deus é rei, e eu estou reinando sobre o reinado de Deus. Então, retira-te. Que derrota do diabo foi ali. Um humano com fome, um humano com todo o seu psiquismo, que busca aprovação, com todo o seu espírito, que busca o sentimento de autoridade. Ele invoca o rei, e ali começou a grande derrota do diabo. O primeiro Adão foi tentado no jardim e falhou. O segundo Adão foi tentado no deserto e venceu. Ele é rei. Aí você começa a entender todo o livro de Mateus. O rei chegou. O rei está aí. E agora o que você faz na sua vida? Senhor, reina na minha vida. Reina no meu lar. Reina na tua igreja, Senhor. Queremos adorar o rei. Por isso que é bonita aquela velha canção que precisava cantar de novo, né? O rei está voltando. Lembra dessa canção? O rei está voltando.
Porque o rei vem para reinar com justiça. Essa ideia de reino, muitas vezes, de rei não bate muito na nossa cabeça, não temos rei, né? Essa mensagem é mais forte lá na Inglaterra. Mas quando você pega a ideia da Bíblia de Mateus, ele está dizendo, espere um pouco, ele é rei. Ele reina, ele venceu Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás. E versículo 11, olha o que acontece. Veja lá, passa mais um aí para nós. Capítulo 4, versículo 11. Ao Senhor teu Deus adorarás, faramos, a Ele darás culto. E versículo 11. Gente, isso é celebração. Não dá vontade de fazer um culto agora, ó. Com isso, deixou o diabo você mandou. Ele mandou embora. Quem mandou embora? O rei. Não é fácil, hein? Você enfrentou o rei do universo agora. O rei venceu. E eis que vieram anjos. E o serviram. Que banquete deve ter sido, hein? Você está com fome? Eles vieram servir o rei. O céu veio servir o rei. Mateus está mostrando para nós, ele é rei. E o seu reinado toca o céu, e o céu toca o seu reinado. E o serviram. Feche os olhos, não precisa fechar os olhos, fica os olhos abertos, mas fique imaginando a cena. Fique imaginando a cena. Os anjos chegando, o diabo expulso, o filho do homem, Adão venceu agora, no deserto. Que celebração foi essa? Que preparação foi essa? Como foi isso? Um humano, plenamente humano, servido pelos anjos. Ele é rei. O seu reinado jamais terá fim. Por isso que Isaías profetizou, o governo está sobre os seus ombros. Irmãos, quando eu estou falando isso, é para você chegar assim e dizer, Jesus, tu és o rei da minha vida, tu és o governador da minha vida. Cresça o teu governo, o teu reino na minha vida. Não os problemas, mas o teu reino, o teu governo. E tem que dizer para o diabo, retira-te, eu já tenho um rei. Retira-te, eu já tenho um rei. Retira-te da minha família, eu tenho um rei. Então invocamos o reinado de Cristo sobre meu lar. Pais, orem, Senhor, eu invoco o reinado de Cristo sobre a vida dos meus filhos, sobre meus netos, sobre a minha família. Satanás, retira-te, venha o teu reinado, Senhor. Reinado de Cristo. Na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. Veja que isso é mensagem de redenção em Mateus. Mateus aponta esse reinado glorioso de Cristo. E a partir disso, Jesus volta para Galileia, volta lá onde ele começa. Interessante, por que ele volta justamente lá para Galileia? E ali ele começa, aqui diz o texto, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia. Versículo 12. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Olha só a andada, né? Agora ele foi morar situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí, Mateus liga com o Antigo Testamento, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz chegou, o rei chegou, ele está brilhando. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que ele anuncia? O reino. Por que o reino vem? Porque o rei está aqui.
O rei chegou, o reino está chegando. Então, primeiro vem o rei na sua vida. E agora ele está chamando o reino de Deus. O reino de Deus chegou. João Batista apontou o reino. Jesus Cristo já é o reino que é chegado. É o reino chegado e que continua chegando. O rei está vindo. Vocês sabem que a grande esperança de Israel é o reinado de Cristo, do Messias. E a grande esperança da igreja é a volta de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele chega para os discípulos. E chegando para os discípulos, ele começa a caminhar junto ao mar da Galileia, no versículo 18. Aí ele já encontra Simão, chamado de Pedro e André, que lançaram as redes no mar. Eles estão lançando redes e diz: vinde após mim, versículo 19, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão continuar pescando, mas o peixe agora vai mudar. Vocês vão lançar redes. E a Bíblia diz, como que é forte isso, né? Parece que não dá quase para compreender. Versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Como é que é possível isso? Sabe por quê? Quem chamou foi o rei. Que autoridade do rei tem aqui? Talvez nem eles compreenderam a dimensão do chamado e a dimensão da decisão, deixar as redes. E foram. O rei está chamando, o rei está chamando. E passaram adiante, viram outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava em companhia de seu pai, consertando as redes. E o chamou. Uns estavam pescando, outros estavam consertando a rede. Eu achei que João era muito novo, ele não estava pescando ainda, ele só consertava a rede. Bem, e eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quem chamou? O rei de novo. Não é lindo isso, gente? É maravilhoso, né? E sabe que algo que me chama muita atenção, a minha cabeça vai voando, né? Tem hora que parece que eu estou voando quando eu começo a ler os evangelhos assim com a igreja. E fico solto. É uma coisa maravilhosa. Meu coração se inflama, incendeia, né? Só para vocês verem o que está incendiando aqui no meu coração. Pedro está pescando. E ele vai ser agora pescador de homens. João está consertando redes. Sabe qual é o ministério de João, depois na igreja? Ele é o que vai consertar as redes. Todas as vezes que você lê João, ele está costurando. Primeiro João, ele está costurando a igreja, costurando para ver, não pode vazar nenhum peixe, tem que fazer isso. Ele é um consertador de redes. Na igreja a gente precisa de gente que é pescador, mas também a gente precisa de gente para consertar a rede. Porque muitas vezes as igrejas perdem muitos membros, sabe por quê? Porque a rede está furada. As relações não estão boas. Você pega um peixe, quando vê, escapou. Por que foi? Vazou. Falta costurar as redes. Nós precisamos na igreja ministério de João, ministério de costurar a rede. E temos também o ministério de Paulo, que é fazer tendas, edificar a igreja. Isso é bonito demais. Nós precisamos de estar debaixo da autoridade do rei. Bem, eu creio que para vocês fica muito claro, e aí você tem as palavras, as promessas do rei. O Sermão da Montanha é o manifesto do rei, é o manifesto do reino. E o fato que todo o livro de Mateus tem a ver com esse reinado glorioso, majestoso do Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar com o último texto de Mateus, porque eu quero dizer para vocês que o rei continua dando uma ordem para nós. E no versículo 18,
do capítulo 28, quero que apareça aí, Jesus aproximando-se. Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem toda a autoridade? O rei. O rei que tem toda a autoridade. Mateus começa falando que ele é o rei e termina dizendo que ele continua rei. E ele é um rei mais poderoso ainda. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É o rei. Toda a autoridade. Toda autoridade. Toda. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo, o rei está dizendo, vocês são trinitários, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a coisa mais maravilhosa de todas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O rei está conosco. Você tem o rei governando a sua vida. Quem está com você? Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você vive aos pés do rei. Ele é o Redentor, mas o meu Redentor é meu rei. Essa é a mensagem de Mateus, do começo ao fim, para a gente pegar esse aspecto do governo de Cristo em nossas vidas. Por isso, quando você adorar a Cristo, adore o Rei. Abra o seu espírito, o seu coração. Entregue-se. Traga teu governo, Senhor. Traga teu governo sobre minha vida. Traga teu governo, Senhor, sobre a minha família. Traga o teu governo sobre a igreja, Senhor. Traga o teu governo, Senhor. Abraça o teu povo para o louvor da tua glória. Nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus e recebemos, porque Ele está conosco pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, e até a consumação dos séculos, Ele está conosco. Amém? Quem crê e recebe diz, amém. Em nome de Jesus. A gente continua a semana que vem. Deus abençoe você.